Café da manhã hoje foi servido no quarto. Bem servido, bonitinho. Não tem aquela vista de ontem, mas pelo menos é cômodo. Hoje o dia é todo aqui em Cusco. Vamos começar no Parque Sacsayhuamán, mais ruínas, que eram primeiro um lugar religioso e depois foi usado como fortaleza para lutar contra os espanhóis. Se você quiser um guia para conhecer aqui a história de Sacsayhuamán, ele acabou de nos cobrar 30 soles. Mas a gente vai fazer o nosso ritmo. Sacsayhuamán significa o falcão satisfeito. E ele foi construído pelo Pachacútec, que foi o Inca que construiu a maioria dessas fortalezas que a gente visita hoje em dia, lá pelo século XV. E, como dizem que ele era um templo religioso, ele foi dedicado ao deus do trovão. E aqui esses muros são em forma de raio. Esse lugar se chama Muyuquimarca e é um dos pontos mais altos de Sacsayhuamán. Aqui ficava uma torre, mas com a chegada dos espanhóis, muita coisa foi destruída e as pedras usadas para as construções da cidade baixa de Cusco. Essa era uma das 3 torres que havia aqui. E um dos generais incas, chamado Caiuipe, se jogou dessa torre em 1536, quando foi encurralado pelos espanhóis. Muyuquimarca também é o olho do Puma, pois a cidade de Cusco foi construída nesse formato, sendo Sacsayhuamán a cabeça e essa torre o olho. O Puma ficava ali na rua que passa do lado da Plaza de Armas, ou Plaza Maior, até aqui mais ou menos, onde faz um triângulo aqui, ó. Esse era o corpo do Puma e nós estamos aqui na cabeça dele. Só sobrou aproximadamente 20% de Sacsayhuamán depois que os espanhóis invadiram. Tudo em ruínas. Mas a visão daqui era legal. Ainda é, né? Mas para eles devia ser um ponto bem estratégico. Essa é Sayac-Marca, que era um ponto da fortaleza aqui, quase como uma sentinela, e havia túneis que ligavam esse lugar a outros pontos de Sacsayhuamán. Diferente a casca dessa árvore aqui, ó. Parece cebola, cheia de camadinhas. Lá tem o Cristo branco. E aqui mais uma parte. Aqui fica a porta principal, a porta de entrada de Sacsayhuamán. E aqui fica a galera esperando para tirar foto. Olha o tamanho dessas pedras. O tamanho disso aqui. Por que colocar a pedra assim, né? Não. No formato mais fácil. Mas como que eles conseguiram um encaixe reto? Como que eles conseguiram um encaixe reto? Aqui a gente tá na parte de baixo dos muros, que fazem aquele zigue-zague, como se fossem raios. E o de cima acompanha, né? Sim, lá em cima tem um outro muro que acompanha o zigue-zague aqui de baixo. Nunca saberemos exatamente como os incas construíram isso aqui, mas existem muitas teorias. E uma delas é que mais de 20 mil homens trabalharam na construção,
por mais de 50 mil anos. Tem 50 mil anos, não, né? 50 anos. E as pedras aqui são realmente muito grandes. São maiores do que Machu Picchu, maiores do que Pisac. São gigantescas. Como eles encaixaram tudo isso. E tinha ainda a parte da drenagem que lá de cima. Né? Sim, ainda tem uns buraquinhos ali, ó, pra sair a água. Um mini coliseu aqui. Esse lugar aqui é chamado Intipunku, que é a Porta do Sol ou Portal do Sol, que tem em vários outros lugares. Lá em Ollantaytambo ele fica em cima de uma montanha. Depois de fazer uma trilha de mais ou menos 5 horas você chega até lá. E eles diziam que esse portal era um portal entre o mundo dos céus, o mundo espiritual, e o mundo real. Se a gente já estava impressionado com as pedras lá em cima, olha essas aqui. Elas têm uns 3 metros, frouxo, assim facinho. A gente tava passando aqui e um dos guias estava explicando para um grupo que esse local era feito para cerimônias religiosas. Tinha aqui escadinhas, como se fosse para um altar, e eles faziam algum tipo de celebração aqui. Não necessariamente um sacrifício, mas talvez uma reza, alguma coisa assim. Olha aquela pedra. Não dá nem tempo de sentir saudade de uma escadinha por aqui. Aqui dá pra ver mais ou menos a sequência dos muros, todos em zigue-zague. E os de baixo têm as pedras maiores. O Inca tinha seu trono aqui, ó. 2 espacinhos ali, pra ele ficar olhando todo o seu império. E é aqui nesse grande gramado que até hoje eles celebram a festa de Inti Raymi, que é o solstício de inverno. E lá vou eu especular sobre os lugares incas. Lá em Machu Picchu existe a Sala dos Espelhos, e eu acredito que isso aqui é parecido com isso, que eles enchiam de água para que virasse praticamente um espelho e eles pudessem fazer observações astronômicas. Será que era para isso mesmo que eles usavam esse panelão? Aqui em cima é onde a gente estava agora há pouco. Muyuk Marca, esse é o nome? Acho que era. O olho do puma. Ó, o zigue-zague do muro. Esse grande círculo aí embaixo se chama Cocha, que em quechua significa lago, e provavelmente era usado para armazenar água de alguma forma. Do lado esquerdo do círculo ficam alguns lugares parecidos com termas, porque tinham banheiras e lugares ali onde provavelmente eles enchiam de água e faziam algum ritual, alguma celebração. Aí também ficam as tincanas, que eram os túneis que a gente vai passar mais pra frente. E aqui tem um escorregador natural. O povo lá na frente escorregando. Essas formações rochosas aqui se chamam Sushuna. E elas parecem realmente escorregadores naturais. Tanto é que as crianças aqui estão aproveitando. Bem lisinho
E essa sou eu falhando completamente na minha missão de descer as Sochunas, porque eu cheguei lá em cima, achei muito alto e desisti. Eu realmente já fui mais corajosa. Perdi para as criancinhas, né? E aí fui lá no escorregador delas, me diverti um pouco. Subi do outro lado, mas não tem jeito, perdi para as criancinhas porque é muito alto. Agora eu vou ver se eu desço isso aqui. Legal, né? Mais criança que as crianças. A base aqui é redonda. E aí temos pedras esculpidas, como trono também. Tem acho que uns 2 quilos. Se uma pedra desse tamanho tem uns 2 quilos, pensa uma pedra desse tamanho. Ou aquela que eles usavam lá nos muros. Será que isso aqui era um ofurô dos Incas? Tá escondidinho. Tem uma escadinha. Bem redondo. Ali do lado diziam que era um aquífero. Então vai que a água vinha pra cá. Aqui será que era um maiorzinho? Ó, aqui vinha água, certeza. Porque tinha esse canal aqui. Quando você for a Sacsayhuaman, não deixe de visitar essa parte. Tem construções muito interessantes aqui e a gente não viu ninguém além de nós. Depois a gente atravessou o Cocha, que é esse círculo grandão, para chegar nas Chincanas, que são os túneis. E a entrada não é por aqui, tá? É pelo outro lado. A gente estava entrando pelo lado errado do túnel. Tem que dar a volta por aqui. Não entra lá pela parte circular. Aqui devia ser uma caverna de alguma celebração também, porque tem escadinhas aqui também, igual lá naquela outra pedra. Tem um túnel aqui. E outro aqui. Essa é a Chincanas. Chincanatica. Vários túneis. Uou! Caraca! Eu achei que era um túnel pequenininho. Não é. Ele é enorme. É alto. Dá até pra ficar em pé se quiser. Em alguns pontos. Em alguns pontos. Aqui já não daria. Caraca. Achamos a luz no fim do túnel. Mas não é o final ainda. Ah, foi por aqui que a gente estava entrando. Dá um oizinho aí. Aqui tem que ser abaixado. Saída. Caraca. É longo. Eu achei que era pequeno. Terminamos Sacsayhuaman perto das 11. A gente chegou lá, era umas 8h30.
E agora a gente pegou um táxi que custou 15 soles para vir até o Templo da Lua, que é um lugar onde você não precisa pagar ingresso para entrar. Aqui você pode ir andando ou então pegar um cavalito para chegar até lá. Mas não é tão longe assim não. A caminhada até o Templo de La Luna foi bem rapidinha, uns 5 minutos. Os incas chamavam a lua de Mamaquia, e todos os templos da lua que eu vi até hoje, que obviamente não foram muitos, eram feitos dentro de cavernas. E se você está com viagem marcada para o Peru, eu indico que você assista o desenho Pachamama, porque você vai ver muitos símbolos incas. Outra excursão. É. Estamos procurando algum buraco por onde a luz da lua pudesse entrar na caverna que tá aqui embaixo. Aqui tem degraus. Talvez tenha sido fechado pelo tempo. Acho que achamos a entrada da luz. Aqui tem as construções. Aqui. Provável que esse buraco tá grande, ele tá cheio de terra, mas é possível que vá até lá embaixo. Tem mais um trono aqui em cima, com uma bela vista de Cusco para os dois lados, tanto para o lado de lá, que tem a bandeira de Cusco lá na montanha, quanto para o lado de cá, que tem mais montanhas. O Templo da Lua, no desenho Pachamama, guardava os ancestrais dos incas e ele era protegido pelas serpentes, que representam mesmo o mundo inferior. Achamos a entrada do templo. Tá vindo luz de algum lugar. Lá de cima. Lá de cima. Essa parte da caverna aqui a gente não pode passar, mas parece ser a parte maior. A gente acabou de entrar em uma que tem a passagem por aqui. A gente não pôde entrar na caverna do Templo da Lua, mas já deu para perceber que realmente tinha uma passagem de luz. Nesse outro lado tinham algumas cavernas nesses morros, e eu acredito que sejam também cemitérios incas, como lá em Pisac. Tinha umas lhamas passeando ali enfeitadas, provavelmente para fazer parte da experiência com turistas, porque tinha algum acampamento rolando por ali. Depois disso a gente decidiu voltar a pé mesmo, e no meio do caminho tinha Cuenco, então a gente foi visitar. Saímos do Templo de La Luna, que fica aqui para trás, e viemos andando agora até Cuenco, que eram labirintos. A nossa visita a Cuenco não foi muito detalhista. A gente acabou seguindo o fluxo dos turistas que já estavam ali e passamos principalmente pela câmara subterrânea, que tem uma sala de sacrifícios
onde provavelmente eles embalsamavam os seus mortos ou faziam sacrifícios com animais com motivos religiosos. Tem uma grande pedra ali, que o guia que estava na nossa frente disse que sempre está a aproximadamente 3 graus. Ele até pediu para todo mundo colocar a mão ali e realmente era bem geladinho. Aqui foi bem rapidinho, que ele é bem pequeno. E tinha uma excursão, várias excursões de escola. E aí a gente teve que entrar na fila, entrou, saiu, pronto, acabou. Não tem como voltar. E o ventinho aqui tá uma delícia. Achei muito legal isso aqui, ó. Uma estrelinha. É uma semente? Como se fosse a semente do eucalipto. Como se fosse a semente do eucalipto. A gente achou que tinha uma saída de Cuenco pra baixo, mas não tem, tá? É uma trilha que cai aqui, então saiam por cima. Fazendo uma caminhada fora do circuito turístico. Uma descida de escada, na verdade. É muita escada nesse lugar. Ainda bem que é descida e não subida. Ainda bem que é descida e não subida. Exatamente. Onde está a plaza? Para a direita. A gente achou que estava fazendo um caminho fora do circuito turístico, mas na verdade a gente tá aqui, ó. Em uma das vias dos caminhos incas, do Antisuyo, que é essa Pacla Chapa. Várias coisas, eu adoro. Menu turístico. Eu pedi papa rellena. O Diego pediu ensalada, limonada, tem o nosso prato principal e depois sobremesa por 25 sóis. Hoje nós pedimos o mesmo prato, os dois. O lomo saltado, que vem carne, vegetais, batata frita e arroz. Sorvetinho de baunilha para fechar. Depois de almoçar, a gente resolveu conhecer o Museu de Coricancha, que é aquele que está incluído no boleto turístico integral. O que mais me impressionou nesse museu, sem dúvida, foram as múmias que tem ali expostas, que eram mumificadas em posições completamente diferentes daquelas que a gente vê no Egito, e também esses crânios. Esses primeiros são crânios que cresceram assim, mais alongados, porque as mães amarravam a cabeça das crianças desde pequenininhos. E também esses outros crânios com furos, que eram cirurgias que eles faziam naquela época. A parte do Templo do Sol lá em cima não faz parte do boleto turístico. É um lugar particular e quem quiser entrar lá tem que pagar 20 sóis. O boleto turístico dá acesso ao museu e aqui ao pátio. Melhores ônibus, Batman e Zorro. Para aproveitar bem nosso dia em Cusco, a gente foi até o Mercado San Pedro, que fica do lado da estação de trem que a gente chegou lá quando a gente foi para Machu Picchu. Várias bugigangas, provavelmente algumas frutas, carne e mais bugigangas.
Nesse dia a gente realmente só deu uma voltinha pelo mercado para ver como ele era. Mas no último dia em Cusco a gente voltou aí para experimentar um sanduíche com queijo frito. Voltando pro hotel, a gente passou de novo em frente a Coricancha e tava tendo essa cerimônia aí. Eu até pensei em participar, mas naquele momento eu não tinha nada para oferecer para eles, então a gente ficou só olhando.